Esse é o primeiro vídeo sobre ponteiros aqui do canal e é o primeiro vídeo de uma série de mais ou menos aí 5 vídeos que eu vou estar lançando pra gente para falar sobre ponteiros. Que ponteiros, assim como eu fico falando de pacotes, assim como coroutines, é uma das partes que diferencia Golang de outras linguagens. Quando a gente fala de linguagem moderna, né? Quando a gente está falando aí do nicho de mercado em Golang que está inserido, ponteiros é uma coisa que diferencia ela também. E quando alguém está migrando, normalmente de Python, de JavaScript, até de Java, acaba tendo que pensar um pouco mais sobre isso. E isso acaba confundindo as pessoas, tanto iniciantes na linguagem, e iniciantes na programação, quanto pessoas já experientes que caem em Golang e aí tem que lidar com ponteiros. Então, essa playlist que eu estou fazendo, a ideia dela é que seja tipo one-stop playlist. Você vai assistir todos os vídeos dela e você nunca mais vai precisar assistir nada mais sobre ponteiros em Go. Eu vou falar desde o básico, o que que é básico mesmo, o que que é uma memória, o que que é um ponteiro, para que que serve, como utilizar, quando e não utilizar, até tópicos um pouco mais avançados. Qual que é o impacto, né, no garbage collector quando você usa de forma inadequada? O que que é escape analysis? O que que é heap e stack na memória? A gente vai falar de tudo isso aí ao longo de 5 vídeos, de forma bem aprofundada. Beleza? Então, se tu já se perguntou para que é esse asterisco, esse ampersand, né, esse e comercial na linguagem, se tu já se perguntou por que tua função ela não consegue modificar a variável que você está passando, o que são ponteiros, quando que eu devo utilizar ponteiro e quando que eu não devo. Então, essa série de vídeo é para ti. Tu nunca mais vai precisar buscar outro recurso para aprender ponteiros. E nesse primeiro vídeo a gente vai estar começando agora falando sobre fundamentos de memória. E a gente vai começar a dar os primeiros passos com ponteiros em Go. Então, se tu é um cara que está começando na programação ou não tem nenhuma noção de ponteiros, recomendo que tu assista a playlist do começo ao fim. Se tu é um cara que já está mais confortável com ponteiros, vai para os tópicos mais avançados, escape analysis, heap stack, garbage collect. Fica à vontade aí para transitar na playlist conforme necessidade, né? A ideia de separar em vídeos e tópicos já é para isso mesmo. Então, antes da gente começar, se inscreve no canal, deixa o teu like. É uma forma aí da gente espalhar a palavra de Rob Pike pelo Brasil, pelo menos. E também me incentiva a criar mais vídeos aí, trazer conteúdo pro canal, porque os comentários normalmente eles me dão ideias, né, do que o pessoal espera ver ou que o pessoal tem mais dificuldade. E essa série de vídeo mesmo, ela tá saindo por causa do comentário de um inscrito nosso aqui do canal, que pediu um vídeo de ponteiros e aí me deu esse insight para começar essa série. Beleza? Então, dá essa força, essa moral, se inscreve no canal, dá o like e vamos pro vídeo. Não tem como a gente começar a falar de ponteiros se você não entende o que é o básico de uma memória. Então, para a gente começar desde o princípio, eu trouxe aqui uma memoriazinha, um pente físico de memória, para te apresentar ele caso tu não conheça. Isso aqui é uma memória RAM. É a parte do teu sistema que guarda informações temporárias, tá? A gente tem outro tipo de armazenamento no nosso sistema, que é o permanente, que é o hard drive. Quando a gente vai falando de ponteiros, a gente vai referenciar a essa parte da tua máquina aqui. Por quê? A memória RAM é a parte aonde o nosso programa é carregado, assim como qualquer outro programa da tua máquina. Então, por exemplo, quando você abre o Chrome, quando você abre um Word, um Excel, tudo isso vai ser carregado na memória RAM do teu sistema, tá? Deixa eu te mostrar um exemplo aqui rapidinho, que é o seguinte. Aqui no meu sistema eu tenho um aplicativinho que se chama Stats, que ele mostra alguns dados da minha máquina. Então você pode perceber aqui que, por exemplo, eu estou usando 66% da minha memória, que eu estou usando aqui o Docker, o Crisp, o Chrome e cada espaço, quanto de cada espaço cada um deles está utilizando. Se eu abro, por exemplo, o Goland, a gente consegue ver aqui que eu estou utilizando mais memória, certo? E aqui está o espaço que eu estou utilizando de memória, só do Goland. E quando eu fecho o Goland, a gente consegue ver que eu liberei
esse espaço, agora 64%, e ele não está mais aparecendo aqui. E o que isso tem a ver com ponteiros? Quando a gente está falando de ponteiros, a gente está falando de endereço de memória RAM. Quando a gente aloca uma variável dentro da memória, acontece esse mesmo esquema que eu mostrei aqui agora. A gente pede para a memória um espaço, guarda a nossa variável ali. Normalmente, as outras linguagens, como Ruby, Python, Java, você só declara, por exemplo, o nome da variável e você atribui um valor a ela, ou um tipo, né? E você atribui a ela. E a gente trabalha só com o nome da variável e com o valor. Go te oferece a possibilidade de fazer um tratamento mais fino com a memória, porque Go é uma linguagem que preza e se preocupa muito com performance. Então vai ter momentos no teu software que você vai querer dar uma refinada em algum lugar, você não vai querer copiar uma quantidade tão absurda de dados. Tem estrutura de dados que a gente vai usar ponteiros para criar. E aí, Go te dá acesso a esse endereço da memória aonde a tua variável está alocada. E para que isso serve, como utilizar, a gente já vai chegar lá, beleza? Mas o que você tem que entender agora é isso, que quando a gente está criando alguma coisa na memória, a gente está fazendo mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o ScaleDraw. Quando eu crio uma memória, por exemplo, x igual a 42, o que está acontecendo na minha memória é o seguinte, eu estou dizendo o seguinte, eu estou criando, pedindo para a memória, naqueles vários espacinhos que ela tem, eu estou pegando uma caixinha e adicionando lá, variável x, o valor da variável é 42 e toda caixinha ela vai ter o quê? Um endereço que vai ser 0x alguma coisa. 0x por quê? Porque é em hexadecimal. A gente representa hexadecimal começando com 0x no Golang. Então, por exemplo, 101. Imagina que quando você está fazendo isso aqui no código, isso aqui é o que está acontecendo no background. Você pode utilizar o teu X sem tocar no endereço e tranquilo. A gente vai ver qual que é o impacto disso depois. Mas ele vai ter um endereço. Eu acho que dá para a gente fazer essa analogia aqui, ó. Imagina que essa memória, ela está de pé assim, ó, e ela é um prédio, tá? E assim como um prédio vai ter vários apartamentos, a memória tem vários espaços que você pode guardar coisas. E cada apartamento tem o seu número. Tem o 101, 102, normalmente por andar, 201, 202, 302 e etc. Esse 101 aqui, imagina que no apartamento ele está referenciando a esse apartamento aqui. Beleza? E quando você criar uma nova variável, por exemplo, você criou lá nome igual José, o que está acontecendo? Você está pegando, criando uma nova variável, nome, José, e o Go, durante o runtime, ele vai decidir em qual endereço ele vai te alocar. Ele vai olhar para o prédio, ver qual que é o espaço vazio aqui, tem algumas regras que a gente vai ver em vídeos mais avançados sobre essas regras. Qual desses espaços aqui eu consigo colocar a variável José? Ah, é no 302. Vamos supor que 302 é aqui do lado. Então, ele vai lá e vai alocar o nome José no 302. Você pode seguir tua vida no teu programa sem se preocupar com o endereço. Você vai usar a variável, vai passar ela para frente, para trás e tudo certo. Beleza? Mas quando você está criando uma nova variável, toda variável vai ter um endereço na memória. Todas elas. Tá? Independente do tipo que você está criando. Pode ser uma struct, pode ser aqui a gente criou uma string, um inteiro, um float, independente do tipo, toda variável que tu instanciar dentro do teu código, ela vai ser alocada na memória e você vai ter um endereço onde ela está alocada. Beleza? Então eu não sei se essa analogia é uma das melhores, mas quando a gente vai falando de endereço de memória, imagina mais ou menos isso, um apartamento, né, um prédio residencial, e a gente tem ali vários apartamentos para alugar, e quando a gente cria uma variável, a gente está, na verdade, procurando um apartamento que está para alugar, vazio, e a gente coloca a variável lá dentro. Beleza? Vamos ver
como que isso se comporta no código. Então, beleza, vamos agora sair aqui do abstrato, do nosso prédio aqui, a gente podia chamar isso aqui de condomínio Gopher. Vamos sair aqui do condomínio Gopher, tá? Vamos sair aqui do nosso condomínio Gopher, então, e implementar na nossa IDE essa representação aqui que a gente criou. Então, na nossa IDE, o que dá para a gente fazer já de cara é criar o nossa variável x42 aqui. Se eu usar o comando de print aqui para printar, a gente já espera o que vai acontecer aqui, certo? 42. Mesma coisa, quando a gente cria a variável, o Go vai procurar um espaço de memória, vai alocar lá o 42. Como que eu sei aonde que isso aqui está alocado? Eu vou usar, começando agora, o comando ampersand ou e-comercial antes do nome da minha variável. E quando eu faço isso, aí eu consigo ver o endereço da minha memória. Olha que interessante. E o que eu posso fazer com esse endereço de memória? Olha que legal. Eu posso fazer uma coisa aqui. Eu posso criar uma nova variável, variável maneira, e passar agora o endereço de memória para essa nova variável. Não vai ser o mesmo, tá? Porque cada vez que a gente abre o runtime, ele vai achar um novo endereço de memória e vai colocar durante o runtime, né? Ah, e aí, olha só, se eu der um fmt println na variável maneira e dar um play, olha o que está acontecendo. Eu tenho o mesmo endereço de variável. O que que isso significa? Significa que eu acabei de criar uma variável do tipo ponteiro. E por que que ela é do tipo ponteiro? Porque a variável do tipo ponteiro, se eu botar meu mouse em cima aqui na ideia, ela já me diz ali, ó, var, variável maneira, asterisco int, recebe ampersand x. Esse asterisco int significa que essa variável, ela é do tipo ponteiro para um inteiro. Até rimou aqui, né? Foi sem querer, mas rimou. Ela é um ponteiro para um inteiro. Então agora eu tenho uma variável em um endereço e eu tenho outra variável que ela, o valor dela, o valor dessa variável é o endereço de x. Deixa eu representar isso no escaleral para te entender melhor. O que que eu fiz agora? Eu peguei aqui, José a gente não criou, né? Vou deixar o José aqui pro lado aqui, ó. O que que eu fiz agora? Eu acabei de criar uma variável. Chamei ela como? Como que eu chamei ela? Variável maneira. E o valor que eu atribuí para ela é o endereço. Lembra aqui? O valor que eu atribuí para ela é o endereço de x. Então, o valor dela, aqui na nossa analogia do condomínio, vai ser 101. Porém, esse é o valor dela. Ela, per se, ela é uma variável também, e ela está em algum desses apartamentos aqui. Vamos supor que o Go viu ali, o runtime viu, que tem um apartamento ali no quarto andar vazio. Então ela está no 401, tá? Tá ela aqui e vamos botar ela aqui. 2, 3, 4. Ela está no 401. Então agora a gente está lidando com uma variável que o valor dela é um endereço de memória. E cara, isso abre muita possibilidade para a gente, tá? Uma delas é o seguinte: eu posso ter N variáveis com o valor sendo o mesmo endereço de memória. Então, por exemplo, aqui, variável maneira 2 e 3. E quando eu printar, a gente já sabe, a gente tem várias variáveis com o mesmo valor
né, apontando para o endereço de X. Ô, Gabriel, mas e aí, mano? Né? O que eu faço com isso? Eu tenho um endereço de memória. Eu sei que o tipo dessa variável é um ponteiro para o inteiro. Então eu sei. Então eu sei e o runtime e o compilador também sabe que essa variável aponta para o endereço de uma outra variável que o valor é um inteiro. E como é que eu sei o que tem dentro desse endereço? É aí que entra o asterisco. Se eu uso o asterisco antes do nome de uma variável, por exemplo, aqui, o que eu passo a ver? Eu passo a ver o valor do endereço para onde ela está apontando, tá? Então, na prática, eu tenho minha variável x, ela está alocada no endereço 101. O valor da variável maneira é 101. E se eu uso asterisco, se eu vou lá e uso asterisco variável maneira, o que eu estou fazendo com isso é me dá o valor que esse endereço de memória está guardando. Então ele vai me dar 42. Beleza? E outra coisa para te mostrar aqui é o seguinte, que as variáveis que eu criei, todas elas apontam para o mesmo endereço de memória, então eu posso ver o mesmo valor. Certo? Perfeito, a gente já viu isso. E como eu te falei, elas por si só também são variáveis de um tipo específico, que é o tipo. Eu estou sendo repetitivo disso para você gravar. É uma variável de um tipo específico e esse tipo é o tipo ponteiro para um inteiro. Não deixa de ser uma variável, ou seja, ela também tem o endereço dela própria. O que eu posso fazer aqui? Qual que é o endereço dessas variáveis aqui? Se eu fizer isso, aí sim a gente vai ver que todos os endereços que eu vou printar vão ser diferentes, porque são variáveis diferentes. E agora eu estou pegando o endereço da variável maneira, e não o valor para onde ela está apontando. Vamos dar um play? E aí a gente consegue ver aqui que todas elas têm um endereço diferente. Beleza? Ficou claro isso? Uma coisa que me confundiu um pouco quando eu comecei a trabalhar com Go era o asterisco antes da variável, que a gente sabe que ela está indo buscar o valor para a memória que ela está apontando, e o asterisco antes do tipo de uma variável, que é, por exemplo, asterisco int. Quando o asterisco está antes de um tipo, significa que eu estou dizendo que a variável que eu estou criando ela é do tipo ponteiro para um inteiro. Quando eu uso o asterisco antes da variável, eu estou falando o seguinte: me dá o valor para onde esta variável está apontando. Beleza? Por isso que quando eu criar uma função, por exemplo, func print var, vamos botar assim, e eu vou receber aqui j, e o j aqui vai ser asterisco int, ou seja, eu aceito nessa função um ponteiro para um inteiro. E quando eu faço isso, é a mesma coisa disso aqui, né? E aí agora, eu vou apagar todos esses exemplos aqui, só para a gente ficar mais clean. E vou chamar o print var. Print var. E aí eu posso passar direto o endereço de memória. Ou eu também posso fazer o seguinte, eu posso passar uma variável do tipo ponteiro. Y. O que acontece se acontecer aqui? A gente consegue ver o endereço da memória. E se eu usar isso aqui? Então isso aqui às vezes me confundia. Pô, asterisco aqui em cima, asterisco aqui. Então a diferença é essa: o asterisco antes do nome da variável, eu estou querendo saber o valor para onde ela está apontando, e o asterisco antes do tipo é o tipo de variável que eu estou criando.
beleza? Que é o tipo ponteiro para um inteiro, ponteiro para um float, ponteiro para uma struct, etc, etc, etc. Perfeito, eu acho que eu botei bastante ênfase nisso, talvez até demais. Vamos para um próximo exemplo aí, então, para ver o que mais dá para a gente fazer com isso aqui. Então, outra coisa que a gente consegue fazer com uma variável do tipo ponteiro, que a gente estava fazendo ali antes, é a seguinte: eu tenho o 42 ali e tal, e aí eu vou lá e passo esse tipo, eu passo esse endereço de memória para uma outra variável aqui e aí eu printo os dois. X e Y. Beleza? Aqui a gente já sabe o que vai acontecer. O endereço de memória e o 42. Se eu boto aqui o asterisco, 42. Perfeito? Além da gente poder dereferenciar aqui e perguntar, né? Ah, nesse endereço de memória, que isso aqui é um endereço de memória, qual que é o valor que esse endereço de memória está guardando? Eu posso fazer o seguinte também. É claro. Vou ficar só guardando o endereço de memória? Para quê, né? Como a gente tinha antes ali, vou fazer outro exemplo. E a gente tem aqui i2. Agora eu vou botar aqui i2. Então, todos 42. Eu posso fazer o seguinte ainda. Eu posso fazer o seguinte. Troque o valor de i2 para 55. Só que agora esse ponteiro está apontando para essa memória. E esse ponteiro está apontando para essa memória. O que acontece se eu altero o valor desse endereço de memória? Todos eles estão apontando para o mesmo lugar. Acho que você já vai adivinhar o que vai acontecer. Então, se eu faço a mesma coisa aqui, a gente consegue ver que eu alterei em um lugar, porém todos eles estão apontando para o mesmo endereço de memória. Então, quando eu alterei um valor, todo mundo que está olhando aquele endereço de memória consegue ver o valor refletido. Beleza? Ficou claro isso? Ah, a gente vai ver em vídeos futuros por que que isso pode ser bom, em quais casos que pode ser ruim também, tá? E também vou estar trazendo algumas estruturas de dados que ter um ponteiro apontando para um endereço de memória ajuda bastante para a gente criar. Beleza? Existem algumas formas da gente criar ponteiros. Uma das formas a gente já viu, que é atribuindo um endereço de memória já existente, né? Então, esse cara tem um endereço de memória, ele tem um valor, um endereço de memória, e eu pego o endereço de memória dele e atribuo para uma nova variável. Beleza? Outra forma da gente criar um ponteiro é, como eu mostrei anteriormente, var y int asterisco, criei um ponteiro. Beleza? E o que acontece se eu der um FMT nisso aqui? Vamos printar o resultado disso aqui. Vou deixar o i2 printado. E vou printar o var y. O que vocês acham que eu vou printar aqui no y? Vamos dar um play. Então, no i2 eu tenho um endereço de memória. Como i eu criei e ele não tem valor nenhum, eu não atribuí nada para ele. O valor default de uma variável do tipo ponteiro é nil. Significa que ela não está apontando para lugar nenhum. Uma coisa só para a gente lembrar, que o valor dela é esse, porém, se eu pegar aqui o endereço de memória dela própria, que ela tem um endereço de memória, eu vou ver que aí sim eu tenho um endereço, né? Beleza. Só para você lembrar. Existem três coisas: variável, valor e endereço. Todas. Variável, valor, endereço. Variável, valor, endereço. Beleza? Então ela tem um valor nil, ela não tem nada. Golang, toda variável que você cria, ela tem um valor default. Então quando eu crio aqui um var e vamos pegar ali x int. Eu vou lá e crio um var x2 float
float 64. Vou lá, crio um x3 string. Toda variável em Go tem um valor default. Se eu printar isso aqui, o que vai acontecer? A gente consegue ver. O valor default de um inteiro é 0. O valor default de um float é 0. O valor default de uma string não aparece aqui, mas é uma string vazia, né? Uma string assim, uma string vazia. E o valor default de um ponteiro que eu acabei de criar é new. E é muito importante que você se lembre disso. Você tem uma variável que ela está apontando para um endereço de memória que não tem nada lá, tá? O que isso significa? É só você imaginar o que acontece se você tentar dereferenciar y. O que tu acha que acontece? Eu tenho uma variável do tipo ponteiro que está apontando para lugar nenhum. Isso a gente não consegue checar em tempo de compilação, que ela não está apontando para lugar nenhum. A minha ideia consegue entender, porque ela consegue ver o código aqui, ver que eu não estou apontando ela para lugar nenhum. Mas em tempo de compilação, Go não sabe se alguém já atribuiu algum valor lá ou não. E ele vai deixar eu compilar. Se eu der um go build aqui, compilou, passou. Só que se eu executar isso aqui, eu vou ter o famigerado new pointer exception. Mesma coisa que a gente tem em Java, null pointer exception. Aqui a gente chama de new. Então aqui, o que aconteceu? No meu runtime, eu subi minha aplicação lá, estou executando meu programa, Go olhou assim, ele quer acessar, ele quer saber qual que é o valor que está nesse endereço de memória. Opa, não tem nada. Inválido, endereço de memória inválido ou new pointer dereference. Você tentou dereferenciar um new. Esse é um dos casos que a gente vai ter que começar a fazer o quê? Se eu estou começando a trabalhar com ponteiros em Go, é eu fazer um check do seguinte: antes de eu printar, antes de eu dereferenciar esse ponteiro, existe alguma coisa nele? Então eu vou fazer o seguinte: if y diferente de new, se y for diferente de new, aí sim eu quero dereferenciar para saber o valor que ele está apontando. Se não, eu não quero fazer nada. Beleza? Então, se eu executar, minha ideia sabe que não tem nada, né? Condition always false. Mas agora, opa, não tem mais erro, porque eu verifiquei antes. E aí sim, se eu atribuir alguma coisa para ele, y recebe, agora eu não vou usar o dois pontos igual, né? Porque já está criado. Y recebe, vou atribuir também ali o endereço de memória de x. E agora, se eu executar, a gente vai ver que eu vou ter mais um zero aqui. Vamos lá. Olha lá. Mais um zero aqui embaixo. Aí sim, ele verificou. Opa, agora y está apontando para algum lugar. Vou printar. Então, sempre que a gente estiver trabalhando com ponteiro, vai ser muito comum a gente fazer esse check de new. Porque isso pode quebrar o nosso sistema em runtime, ou seja, em execução. Beleza? Então, a gente viu duas formas de criar uma variável. Então, a gente viu essa forma aqui, criando ela diretamente, a gente viu a atribuição. E existe uma outra forma de criar uma variável, que é utilizando a função new e passando um tipo para ela. Lembra que a gente viu aqui que cada tipo tem o seu valor default, etc, etc? O que a função new faz? Vou atribuir ela aqui para uma outra variável. Ela criou aqui a variável i. Vamos scrollar aqui, vamos printar antes, só para a gente dar uma olhadinha. Println i. Executo. Printou o endereço de memória para onde ela está apontando. Opa! Diferente de y, ela já está apontando para um endereço de memória. E o que tem nesse endereço de memória? Asterisco. Ele tem o valor default de um inteiro. Por quê?
Porque a função new é da Standard Library e a função dela é justamente essa. Olha só, ela cria uma variável na memória do tipo inteiro e já atribui o endereço, e ela está te retornando aqui, ó, o endereço para essa variável que ela já criou. Então você nunca vai ter um new, né? Não um new, né? Um new nesse tipo de variável, porque ela já vai te dar um ponteiro para um endereço de memória que já tem uma memória, que já tem um valor alocado, no caso aqui, o valor default que é zero. Por que que eu vou ter toda essa dor de cabeça? Ponteiro, memória, saber o endereço, checar o new. Por que que eu vou fazer isso em Golang? Ou por que que isso existe? Para que que serve? Como eu falei antes, no começo do vídeo, Go é uma linguagem focada em performance. E eu ter acesso a um endereço de memória me traz alguns benefícios. Um desses benefícios é eficiência de memória. Deixa eu te dar um exemplo e vai ficar bem visível agora quando isso aqui vai ser bem valioso. Imagina que você tem um array Z de 1000 itens do tipo inteiro. 1000 é pouco, 1000 é muito pouco. Vamos colocar aqui, ó, 100 milhões de itens. Agora já fica um pouco mais pesado, né? E se eu colocar mais 1 bilhão de itens? Agora esse é um array grande. Quando eu crio dessa forma em Golang, já para te exemplificar, né? Quando eu estou criando dessa forma aqui, eu já estou criando um array com 1 bilhão de posições e todos eles instanciados, tá? Então, se eu der um fmt print ln e printar z, o que acontece aqui? Ó, ó, meu PC tá pensando, tá? Tá indo, 1 bilhão de itens. Tá pensando, tá indo. Vamos ver o tamanho que tá a minha memória aqui? Olha lá o Goland lá. Ai, 18 GB. Tá, eu vou reduzir o tamanho da experiência aqui, pessoal. Vou deixar no vídeo, só for fun, mas eu vou reduzir. Olha o tamanho disso aqui que ficou. Vou reduzir o exemplo. Mas printou. Vocês viram o tamanho disso aqui, né? Eu reduzi o exemplo aqui. Vamos executar de novo. Cada inteiro é 8 bytes. Então ali eu criei. Puta que pariu, né? Então ali eu criei, ó, alguns bilhões de bits e bytes. Agora, esse aqui já ficou um pouco mais leve, né? A gente também de 1 bilhão para 100 milhões é uma diferença considerável. Então, vocês viram o tanto de memória que subiu ali? Agora eu vou tentar rodar o mesmo exemplo rapidamente aqui, ó. 3.8 GB, 4, baixou para 3. E outra coisa que eu posso fazer, então eu printei todos eles aqui, eu posso usar a função unsafe. Olha só, ela é unsafe, tá? Mas para saber o tamanho desse cara aqui. Em vez de printar, eu já vou printar direto o tamanho. Então a gente consegue ver aqui o seguinte, né? 100 mil vezes 8 bytes, então eu tenho 800 mil bytes aqui. E quando a gente cria uma função em Golang, do tipo, vou criar aqui teste, e eu vou receber nela um array desse mesmo tipo, eu tenho que definir com o mesmo tipo, tá? Vou chamar de U aqui, e eu vou printar o tamanho dele aqui dentro. Então a mesma coisa, sim, mesma coisa, tá? Só que tem uma diferença aqui. Sempre que você passar uma variável para dentro de uma função, você vai estar copiando o valor dela para essa função. A prova disso é o quê? Que se eu pegar aqui, vou criar agora z e vou dizer que ele é 42, vou passar z para dentro da função. Deixa eu comentar que a gente já vai voltar nesse exemplo, tá?
vou modificar o z que eu passei, que aqui dentro é u, vou modificar o u para 50 e vou printar aqui embaixo. O que vai acontecer aqui, pessoal? Vai acontecer o seguinte, eu passo o z que é 42 para dentro de teste, e eu recebo uma cópia. Eu sempre vou receber uma cópia da variável dentro da função. Eu modifiquei ela aqui dentro. Está modificada, a prova está aqui. Mas quando eu termino essa função e eu continuo o resto do meu código, eu terminei de executar a função, voltei para main, eu vou ver o valor de z, ele ainda é 42. Por quê? Porque o que eu recebi ali dentro é uma cópia. E aí o que que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que quando eu tenho isso aqui, paizão, eu não tenho 800 milhões de bytes só na main. Eu vou ter na main. Quando eu entro em teste, eu copio para teste. Então eu tenho milhões, 1.6 bi de bytes na minha memória. E aí, como que eu posso melhorar isso aqui? Fazendo o seguinte, pessoal. Qual que é o tamanho de um ponteiro? Vou criar aqui um ponteiro para z. Então, vou pegar um endereço de memória de z e vou atribuir ele a uma variável. Então, agora o que eu tenho? Eu tenho o endereço de uma variável que é do tipo... Eu tenho uma variável que é do tipo um array de int. A estrelinha significa que é um ponteiro para um array de int, que no caso aqui diz 100 milhões de posições. Beleza? Qual que é o tamanho disso aqui, pessoal? Qual que é o tamanho disso? Qual que é o tamanho assim de memória? Quanto que vai ocupar de memória i? Se eu executo 8 bytes. E aí, o que que eu posso fazer sabendo o seguinte, que eu tenho um endereço de memória e eu posso passar ele para onde eu quiser. E esse endereço de memória aponta para um array de 100 milhões, etc, etc. Eu posso passar, ao invés de z, eu posso passar i. Vou modificar aqui o parâmetro. Passei i. E agora, se eu for ver o tamanho de u ali dentro, é 8, porque é um endereço de memória. Porém, se eu vier aqui e quiser printar, me dá o valor para onde u está apontando. Aí sim, eu passo a ter acesso ao valor dessa variável. E aí começa a entrar o conceito aqui de heap, stack, que a gente vai falar em outros vídeos, de escape analysis, que a gente vai falar em outros vídeos, impacto no garbage collector, que a gente vai falar em outros vídeos. Beleza? Mas aqui é só para te ter essa ideia do porquê que eu vou usar ponteiros. No caso, esse exemplo é eficiência de memória. Eu não estou copiando mais os meus dados, eu estou copiando 8 bytes, e aí eu consigo utilizar aonde eu passar ele. Então, outra coisa que eu posso estar querendo fazer é modificar o valor para onde essa variável está apontando. E isso eu consigo fazer com asterisco, como a gente fez antes ali. Asterisco, U, recebe alguma coisa. Aqui eu estou usando aqui eu estou usando o array, mas eu posso trocar para int aqui para ser mais simples. Então, se eu passo aqui, então agora aqui eu tenho o endereço de z, que agora é um int, etc, etc. Passei para cá. Vou printar para a gente ver o que tem. A gente tem 0. Se eu passo aqui, disco U recebe 22. Executo 22. Se eu pego isso aqui e agora eu vejo o valor de Z, não de U, nem de I, que é o que eu estou passando. O valor de Z, qual que vocês acham que é o valor de Z? 22. Então, outra parada que eu posso fazer com ponteiros é modificar o valor de um endereço de memória. Então, eu posso passar esse ponteiro infinitamente para quantas funções eu quiser. Não que isso seja uma boa prática. Não é porque eu posso que eu devo, beleza? E modificar o valor de quem passou ele lá em cima, mudar o estado dessa variável. Agora, uma coisa que, só um parênteses aqui, uma coisa que é importante só a gente
lembrar que é o seguinte, eu ainda, quando eu estou criando uma função, eu já te disse, eu estou passando sempre uma cópia da variável. Aqui eu estou passando a cópia de uma variável. Só que agora, a cópia que eu estou passando é de um ponteiro. Se eu modifico esse ponteiro aqui dentro, o valor desse ponteiro, eu não modifico lá fora. Entende? Sempre é uma cópia. A diferença é que agora eu estou passando um endereço de memória. Então eu posso modificar essa variável agora dentro da função e vai refletir fora dela. E aí a gente tem que ter vários cuidados quando a gente for lidar com estado de memória, etc, etc. E aí eu tenho que ter vários cuidados para, né, saber se eu quero mesmo mudar o estado dessa memória, se eu quero alterar o valor, aonde que isso vai impactar, etc, etc. Outra coisa que eu posso fazer, estruturas de dados mais complexas, como por exemplo uma linked list, que a gente vai fazer no vídeo só sobre ponteiros mais a fundo. Então, enfim, existe uma infinidade de coisas que dá para a gente fazer com ponteiros. Então, só para a gente relembrar, eficiência de memória. Em vez de eu passar aqueles bilhões de bytes, eu passo só 8 bytes, que é o endereço para onde ele está apontando. Modificação de valores, que é o que eu fiz agora. Eu posso passar só o endereço da memória e modificar o valor para onde ela está apontando, lá de dentro de uma função, de uma coroutine, etc. De novo, não porque eu posso, que eu devo. Isso pode causar data racing, etc, etc. A gente vai ver mais a fundo. Implementação de estruturas de dados mais complexas, como por exemplo, linked list, listas encadeadas, grafos, árvores binárias. O ponteiro vai nos ajudar muito com isso. Beleza, pessoal? Então esse foi o nosso primeiro vídeo da nossa playlist aqui de ponteiros, tá? Espero que você tenha gostado. Se ficou confuso, se você tem qualquer dúvida, se não ficou claro, deixa nos comentários, eu vou fazer o melhor para poder te responder. E se eu ver que ficou realmente muito dúbio, muita dúvida, vou ver se isso não vai já se encaixar a dúvida no próximo vídeo que vai sair. Ou eu já vou alterando os próximos vídeos para sanar alguma coisa que eu deixei em branco aqui, que eu ainda não coloquei no próximo vídeo. Beleza? Então, recapitulando, o que a gente viu no vídeo de hoje? A gente entendeu o fundamento de uma memória, o que ela é, como que ela funciona, como que uma variável é alocada, como que o nosso programa é alocado dentro da memória, é removido, etc, etc. A gente entendeu o básico de ponteiro. O que é um ponteiro? Então, quando alguém te perguntar o que é um ponteiro, você vai saber responder que é um tipo de variável que recebe endereço de memórias, que guarda endereço de memória. O tipo endereço para um inteiro, endereço para uma string, endereço para um float, endereço para uma struct, endereço para um array que a gente viu ali antes. Então, a gente entendeu isso. A gente entendeu os dois principais operadores de ponteiro, o ampersand, o e comercial, e o asterisco. Para que eles servem? Se ele está antes tá até aberto aqui ainda, se ele está antes aqui, ó, do tipo, é o tipo da variável. Se ele está antes do nome da variável, eu estou pegando o valor para onde a variável está apontando. O ampersand dizendo, me dá o endereço dessa memória. A gente entendeu isso também. A gente entendeu que a gente pode modificar uma variável através dos ponteiros, que é a última coisa que a gente fez aqui agora. E a gente entendeu o básico, as principais ideias do porquê a gente vai estar utilizando o ponteiro. No próximo vídeo, a gente vai se aprofundar no conceito chamado Pass by Value do Golang, que é como que Go lida com essa passagem de variável. A gente vai dar os primeiros passos ali em heap e stack, o que é um stack frame dentro da linguagem e por que esse é o comportamento default de Go, qual que é a vantagem e a desvantagem desse tipo de comportamento que a gente viu ali antes, que é essa cópia, sempre a cópia de um valor para dentro de uma para dentro de uma function, para dentro de uma routine, a gente está sempre copiando o valor. Por que o standard da linguagem é esse? Se esse vídeo foi útil para ti de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal. Ponteiros é um tema bem complexo, então se eu mais baguncei a tua cabeça do que ajudei, deixa aqui no comentário também, que eu posso ainda corrigir para os próximos vídeos, ou eu posso já responder aqui embaixo também, tá? Mas deixa o like, se inscreve no canal, deixa nos comentários aí a parte que tu achou mais interessante do vídeo, as suas dúvidas, deixa nos comentários também, que eu posso já colocar no próximo vídeo. E no mais, obrigado por assistir até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!